Bom, olá a todos, espero que tenham passado bem o Natal, o Ano Novo. Nós estamos começando um novo ano. Eu não posto muito vídeo nesse canal, entendeu? Todo mundo sabe disso. Mas muitas pessoas me cobraram um vídeo mais específico sobre a profecia do sétimo milênio. Em alguns vídeos anteriores eu já citei assim por alto uma referência ou outra, como por exemplo naquele dia de Zacarias 12, né? Ou o dia do Senhor, etc e tal, os 2 milênios que eu já falei sobre o Apocalipse, o milênio do reino de Cristo e o milênio da prisão de Satanás. Mas eu nunca fiz um vídeo específico sobre isso e com referências bíblicas, né, para poder ficar mais respaldado. Então eu vou fazer um vídeo mais ou menos assim, rapidinho, sobre a profecia dos 7 milênios. Aí cada um interprete do jeito que quiser, ou analise e tire suas próprias conclusões, ok? Todo mundo sabe, pelo menos quem já conhece o meu canal, que existe uma profecia que analoga os 7 dias da criação lá de Gênesis com 7 milênios da humanidade. Tem até uma citação talmúdica, né, que fala assim: a humanidade terá 7 milênios, sendo cada milênio equivalente a um dia, sendo 2 dias de caos, 2 dias de lei e de profeta, 2 dias sem lei e sem profeta, e o último dia seria o Shabat, o descanso, porque no 7º dia Deus descansou. Vamos começar primeiro com algumas referências sobre essa profecia. Primeiro, Jesus Cristo falou em Lucas 16:16 e paralelos o seguinte: a lei e os profetas até João, ou duram até João. Cada um depende da variação da sua Bíblia. O que ele estava dizendo? Que o período da lei dos profetas iria se finalizar naquele século, quando Jerusalém caísse, ali acabavam esses dias que seriam equivalentes aos 2 dias da lei e dos profetas. Outra referência, por exemplo, do Shabat, que é o descanso, você pode ver na sua Bíblia em Hebreus. Em Hebreus tem uma citação onde ele fala assim: para nós, o povo de Deus, ainda haverá um sábado, um descanso. Esse sábado que o autor de Hebreus está mencionando, provavelmente é esse descanso, ou seja, um milênio onde haveria um período de descanso, um período de paz. Tanto que essa citação de Hebreus também é encontrada em relatos apócrifos, como no Evangelho de Tomé, e tem mais um apócrifo, mas não me lembro de cabeça agora qual que é o relato, onde ele também fala que haveria um descanso, um sábado, analogando com isso. Então em Gênesis é mencionado 7 dias de criação. E eu sei que muita gente vai falar: mas você falou naquele vídeo que Gênesis não é literal. Como de fato não é literal. Que nem eu falei naquele mesmo vídeo, certas profecias da Bíblia, certas passagens da Bíblia, elas estão lá por algum motivo. Para você buscar a essência daquela passagem, fazer um midrash, um estudo, uma exegese, e você vai tentar buscar um sentido espiritual daquela passagem, não tomar literalmente. Tanto que se você pegar essa profecia os 7 dias da criação, se você pegar assim e analogar com os períodos históricos que a Bíblia menciona, você vai ver que eles mais ou menos coincidem com os períodos que vai desde Adão até os tempos que nós vivemos hoje. A cada 2 dias equivalendo um, sendo o primeiro dia é o período de Adão, o segundo dia é o período de Noé, o terceiro dia é o período de Abraão, e assim por diante. Ou seja, a cada salto de 1000 anos, parece que tem um personagem que marca, né, ou inicia um marco, ou inicia algo novo, né, a cada 1000 anos. Ou a cada dia, como você quiser analogar. Agora, se a gente for tomar como literal a narrativa de Gênesis, aí nós vamos ter problemas até históricos, né? Onde é que se encaixa nesse período, por exemplo, o homem primato, o homem das cavernas, todo aquele período da humanidade que existiu antes do homem civilizado? Por exemplo, em Gênesis, que eu já falei em outros vídeos, em Gênesis Deus criou o dia e a noite antes de criar o sol e a lua. Então, se a gente for tomar como literal, a gente vai ter problemas até científicos. Não tem como você tomar isso como literal. Agora, de uma forma alegórica ou profética, aí sim nós poderemos até entender por que Deus criou o sol e a lua depois do dia e da noite. Porque aí faria até um sentido, se você for analisar a terminologia de cada palavrinha e tentar buscar uma essência, um sentido espiritual, aí sim faz sentido, porque ela não é uma coisa que é para ser lógica ou científica. Não é para você pegar literalmente cientificamente. Mas aí num plano espiritual, ou numa visão mais espiritual, você consegue ter um entendimento melhor. Então vamos analisar então de uma forma alegórica. O primeiro dia da criação, Deus criou a luz. Disse Deus: haja luz. E viu Deus que a luz era boa. A luz é um símbolo bíblico do conhecimento. Você pode ver na sua Bíblia, na epístola de Pedro, na segunda epístola de Pedro, quando ele fala: mantenha muito firme a palavra dos profetas, para que a luz do conhecimento brilhe dentro de vós. Ali a luz do conhecimento em latim é Lúcifer. É a mesma palavra. A brilhante estrela da manhã. Aquela brilhante estrela da manhã que Pedro está falando é a luz do conhecimento. Por isso que ele fala: mantém muito firme a palavra dos profetas, para que a luz do conhecimento brilhe, né, dentro de vós. Então, no primeiro dia da criação,
é analogado com o período de Adão. É quando o homem pegou do fruto proibido e aí o homem começou a ter ciência de si. O homem começou a ter conhecimento. Quando o homem começou a perceber que ele era um ser pensante, começou a criar coisas, agricultura, essas coisas, etc., construções e etc. Então esse é o primeiro dia. No segundo dia da criação, Deus mandou separar as águas. E as águas se separem das águas salgadas, águas doces, etc. Aí Deus criou as águas. O segundo dia, nessa analogia, ela coincide com o período de Noé. Foi quando as águas do dilúvio cobriram a terra, e aí supostamente Noé fez a arca e salvou a si, sua família e os animais. Então coincide com o período das águas. Independente da história de Noé, de quem acredita ou de quem não acredita, existem sim mais de 500 relatos do dilúvio na humanidade, como eu já falei em outros vídeos. Ninguém sabe quando se deu esse dilúvio, ou em que época se deu, se foi um dilúvio local ou global. Enfim, existem várias hipóteses acerca do dilúvio, mas o fato é que vários povos antigos narraram um período em que as águas cobriram a terra. Então esse seria o segundo dia. O terceiro dia, Deus separou a terra, começou a fazer porções de terra, montes, montanhas, essas coisas. O terceiro dia coincide com o período de Abraão. E o que nós vemos na história de Abraão? Deus falou para Abraão: sai da tua terra, que era a terra de Ur dos caldeus, e vai para a terra que eu vou te indicar. É uma terra onde os descendentes de Abraão deveriam ficar, uma terra que emana leite e mel. Então, na história de Abraão, começa o dia da terra, ou seja, o dia onde começa a promessa da terra prometida. Toda uma saga da terra prometida. No mesmo período de Abraão é o período em que eles vão para o Egito, são escravizados, e depois eles voltam para a terra prometida. Então, esse seria o terceiro dia. No quarto dia, segundo Gênesis, Deus criou o sol e a lua, os luminares. Então, o sol é o antigo símbolo de realeza. E no quarto dia, analogando assim na ordem cronológica, nós entramos no período dos reis de Israel. Rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão, depois o reino foi dividido, Jeroboão, Roboão, etc. E assim. O fato do sol e a lua serem dois luminares também mostra o reino dividido. Porque na época após Salomão, o reino foi dividido entre Roboão e Jeroboão. Aí ficou o reino de Judá e Israel, o reino do norte e o reino do sul. Sendo um reino maior e mais importante, que é onde tinha até o centro, né, onde ficava Jerusalém, e o outro reino menos importante. Então era como se fosse o sol e a lua, dois luminares iluminando, sendo que os dois seguiam a mesma coisa, né, praticamente, a mesma fé no mesmo Deus. No quinto dia, segundo a Escritura, Deus criou os animais. Aí o quinto dia coincide com o período de Jesus Cristo, com o período da queda de Jerusalém, quando Jerusalém caiu. E Jerusalém caiu como? Pelos romanos. Os romanos destruíram Jerusalém. Só que os romanos tinham sido profetizados, tanto no Apocalipse, capítulo 12, quanto em Daniel 9, através de feras, animais. Daniel falou de 4 feras, que era o Império Babilônico, Medo-Parsa, Grego e Império Romano. Uma fera era um leão alado, a outra fera era um leopardo com 4 cabeças, a outra fera era um urso com 3 costelas, e a quarta fera, que seria a mais terrível, é uma mescla das feras anteriores. Ou o dragão de 7 cabeças do Apocalipse, sendo que as 7 cabeças simbolizam os 7 montes, né, de Roma. Então, Roma foi destruída pelos animais, porque Roma era uma síntese desses animais de Daniel. Roma era uma síntese dos animais anteriores, tanto da Babilônia, Medo-Persa, quanto do Império Grego. E aí os animais romanos foram lá e destruíram Jerusalém. Por isso que no quinto dia é o dia dos animais. E é engraçado que nesse oráculo de Jesus mesmo, né, em Lucas 16, ele fala assim: a lei e os profetas até João. Pum, acabou. Desde então é anunciado a vós o reino de Deus, ou o reino dos céus. E violentos se apoderarão dele. Quem seriam os violentos que iriam se apoderar do reino de Deus? Os animais. Então você vê que tem uma analogia muito interessante, né? Você consegue ligar pontos entre esses oráculos. Inclusive, se você vê na história da humanidade, né, pós a queda de Jerusalém, Jerusalém nunca mais teve paz, né? Foram séculos e séculos e séculos de conflito. Mesmo ali naquela região da Ásia, quando você vai, por exemplo, você vê no Apocalipse as cartas, né, as igrejas, ali eram todas igrejas cristãs, Esmirna, Éfeso, Tiatira, etc. Quando você vai lá hoje em dia nesses lugares, você não vê mais cristianismo nesses lugares, porque Jesus falou, a lei e os profetas terminam em João, e depois violentos se apoderariam dele. Então tudo aquilo que foi pregado, onde o reino dos céus foi pregado, acabou sendo apoderado de uma forma violenta, ok? E aí no sexto dia, Deus criou o homem. E o sexto dia, a partir do ano 1000 da humanidade, nós começamos a ver na humanidade uma época de racionalização, onde começa a surgir vários movimentos racionais. Desde a Idade Média, quando teve
como é que chama aquilo? É renascimento na Idade Média, aquelas pinturas, aqueles frescos, invenções e tanta coisa, até um processo de secularização também, digamos assim, onde o homem começou a se ver como o centro de tudo e o criador de coisas. O homem já não era mais submisso, inferior a Deus, o homem começou a se colocar numa posição igual a Deus. E no sétimo dia da criação, Deus descansou da obra que fizera. Então o sétimo dia seria o sétimo milênio, seria o milênio do descanso, que é predito lá em Hebreus e em outras passagens. Então seria o milênio onde a humanidade finalmente iria entrar num descanso. Seria um milênio de paz, uma era messiânica. Então quando você vê, por exemplo, na Torá, na Escritura, fala assim, por exemplo, o dia do Senhor, o dia do Senhor será isso, o dia do Senhor será não sei o que, o dia do Senhor será aquilo. O dia do Senhor não é um dia literal. Não teria nem como. Teve até uma moça aí que me xingou no vídeo atrás aí, quando ela falou assim sobre aquela profecia de Zacarias capítulo 12, porque eu mencionei naquele vídeo, né, que Zacarias 12 ele fala assim: naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. Está escrito lá em Zacarias 12. Aí ela pegou e falou: como você é idiota, porque aquele dia que está falando ali é um dia, seu idiota, não é 1000 anos como você está falando, você está inventando coisas, né? Eu acho que o autor da Bíblia se enganou, Pedro, ela até citou Pedro. Primeiro eu respondi para ela: Pedro também falou sobre que 1000 dias é 1000 anos, na segunda epístola de Pedro. Ele falou: não vos enganeis, amados, vós não sabeis que para Deus 1000 anos é como um dia. Era disso que Pedro estava falando. Tanto que ali nessa epístola de Pedro, os exegetas, eles acham que ele está falando sobre o Salmo 90 do rei Davi. Porque o rei Davi tem um salmo, onde ele também cita que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Entendeu? Porque para nós 1000 anos pode ser um período muito grande de tempo. Para Deus não é nada, é só um dia. Isso mostra, esse salmo de Davi e essa epístola de Pedro, que esse conhecimento de 1000 anos equivalente a um dia, gera um conhecimento antigo do povo judeu. Desde a época lá do rei Davi até os dias de hoje, os judeus sempre tiveram esse tipo de analogia, de analogar um milênio como um dia. Você pode ver, por exemplo, a profecia de Osés, que eu já mostrei em outros vídeos, que ele fala assim: eia, o Senhor nos despedaçou e nos sarará, ele nos feriu e nos curará, e no terceiro dia nós viveremos diante dele. Ou seja, no terceiro milênio, o povo judeu seria restaurado depois de 2 dias de ser machucado, 2 dias de ferida, de flagelo, de dor, de tormento, de perseguição. É mais ou menos o que nós vemos na história do povo judeu. Após a queda de Jerusalém, até mais ou menos 1900 até a Alemanha nazista, vamos dizer assim, o povo judeu só sofreu tudo que é tipo de humilhação e maldade. Inquisições, pogroms, perseguições, extermínios, várias tentativas de extermínio do povo judeu. E só no terceiro milênio eles retornaram para Jerusalém, no terceiro dia. Teve até um rapaz que falou assim para mim no vídeo que eu falei isso, ele falou assim: Ronaldo, mas o milênio só começou no ano 2000, seu imbecil. Tá vendo como você é idiota? Você está enganando essas pessoas. O milênio só começou no ano 2000. Israel foi fundado em 1946, 48, perdão. Então não se cumpriu ainda, você está usando de má fé, distorcendo a escritura. Bom, tem 2 erros aí no comentário desse rapaz. Primeiro, baseado em que ele fala que o milênio começa no ano 2000, que o nosso calendário não é exato. O nosso calendário foi mudado, para quem não sabe, o Papa Gregório. Ele decidiu colocar o ano bissexto, fazer uma correção no calendário, e ele determinou uma data. Nós contamos as nossas datas a partir do Papa Gregório. Os judeus não. Então, o que para nós pode ser, os nossos marcos podem ser 1000, 2000, 3000, para o judeu é diferente, eles estão num ano diferente do nosso, porque eles não passaram pela mudança do Papa Gregório. Então esse foi o primeiro erro do comentário desse rapaz. Tanto que o nascimento de Jesus, que nós tomamos como ano zero, é provável que Jesus tenha nascido 6 anos antes do ano zero. Ou seja, Jesus nasceu antes de Cristo, né? Por incrível que pareça. Porque tem um erro no nosso calendário, para quem não sabe, porque os antigos, antes do Papa Gregório, eles não consideravam ano bissexto, essas coisas, então o nosso calendário ficou meio errado. E o segundo erro do comentário desse rapaz é porque na tradição judaica de dias, o dia não começa quando termina o dia começa na tarde do dia anterior. É que nem o Shabá judeu, o sábado. O sábado do judeu ele não começa no sábado à meia-noite, que nem o nosso relógio. Deu meia-noite e começou o sábado. Não. O sábado do judeu começa na sexta-feira à tarde. Quando o sol começa a se pôr na sexta-feira à tarde, ali começa o Shabá. Então a contagem de tempo dos judeus é diferente da nossa contagem de tempo. Mas por que está falando dos judeus? Que os judeus são isso? Eu sei que vai ver aquelas pessoas, aqueles comentários antissemitas que vem em todo o vídeo. Mas os autores da Bíblia eram judeus. Quando Davi escreveu lá, por exemplo, que um dia para o Senhor é 1000 anos, Davi era um personagem judeu. Então nós temos que nos basear da forma como Davi contava o tempo. A mesma epístola de Pedro, esse Shabá que o autor de Hebreus falou, o autor de Hebreus era judeu. Ainda que convertido ao cristianismo, era um homem judeu do primeiro século.
E esse homem que escreveu a Epístola de Hebreus, ele não usou o nosso calendário de hoje. Ele não falou, o Shabá vai começar à meia-noite. Não, isso aí nós usamos esse calendário, porque nós somos ocidentalizados. Mas os autores da Bíblia nem conheciam esse calendário, não existia na época deles. Então a contagem de tempo tem que ser contada a partir da época deles, ok? Essa questão, por exemplo, de Israel. O Estado de Israel surgiu como Estado em 1948. 1948 é alguns anos antes de começar o ano 2000 do milênio. Para o judeu também alguns anos antes da virada do milênio judeu. Mas, segundo a tradição judaica, oficialmente ali naquela data, eles já estavam no outro milênio. Eles já estavam no outro milênio, porque o outro milênio começa no fim do milênio anterior. Assim como um dia começa no final da tarde do dia anterior, a mesma coisa o milênio. O dia do milênio, que seria um novo dia, ele só começa no final da tarde do dia anterior, ok? Aí essa moça também que comentou no meu vídeo de Zacarias 12, ela falou que um dia é um dia literalmente ali, que num dia, naquele dia Deus protegeria os habitantes de Jerusalém, em Zacarias 12. Então vamos analisar. O texto de Zacarias 12 fala de muita coisa, fala que Deus ia proteger os habitantes de Jerusalém, que os judeus iam voltar para Jerusalém, e Deus ia proteger eles, e depois eles seriam atacados por Gog e Magog, depois ia ter um terremoto, um vale, depois não sei o que. São muitas coisas diferentes dentro do mesmo texto. Muitas coisas, desde o retorno dos judeus até Gog e Magog, você tem uma série de acontecimentos que é narrada ali no mesmo capítulo de Zacarias 12. Eu posso tomar isso aí como um dia literal? Então os judeus iam voltar para Jerusalém em um dia só. Não ia ser um processo onde cada judeu de cada lugar do mundo ia retornando naturalmente para Jerusalém. Não, ia ser num único dia. Porque segundo essa moça, um dia é um dia literal. Então os judeus iam voltar para Jerusalém num dia só. Esse já é o primeiro erro. Os judeus não voltaram para Jerusalém num dia de 48, 24 horas, como nós temos. Não. Foi um processo chamado sionismo. Eles começaram a comprar terras lá, começaram a fazer os kibbutz, começaram a isso, começaram a não sei o quê. Não foi do dia para a noite, não foi em um dia. Segundo, se foi em um dia só, como ela diz, um dia literal, então cadê a guerra de Gog? Era para ter acontecido no mesmo dia. Porque dentro do texto de Zacarias 12, acontece tudo em um dia. Então por que não aconteceu tudo? Deus falhou então, Deus fez só a metade da profecia. Fora que não voltou todos os judeus, né? Tem judeu no mundo todo. Então só aí vocês veem que realmente não dá para você tomar um dia como um dia literal. Quando Zacarias 12 fala naquele dia, ele não está falando de um dia de 24 horas como nós temos, está falando naquele dia se referindo àquele milênio. Ou seja, seria o milênio do descanso, né, do Shabá. E até o milênio o castigo dos judeus iria acabar e Deus ia voltar os seus olhos para eles novamente. Outra referência que eu posso citar sobre esse retorno dos judeus e o retorno de Deus para os judeus está na Epístola de Paulo aos Coríntios, onde Paulo fala assim: convém que Cristo reine até que todos os seus inimigos estejam sob escabelo aos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. E após isso, entregará novamente o reino ao Pai. Então, ele entregaria de novo o reino ao Pai. Pouca gente repara nesse versículo. O que será que Paulo estava dizendo ali? Paulo estava dizendo que ia chegar uma hora que o reinado de Cristo iria ser entregue de novo a Deus Pai. Não é isso que Paulo está dizendo? Então não seria um reinado eterno como as pessoas pensam. Seria um período de tempo. E aí quando Cristo destruísse todos os inimigos, sendo o último inimigo a ser destruído a morte aqui também não é a morte literal, não significa que as pessoas não vão morrer mais, como alguns evangélicos pensam. Só um parênteses aqui, pessoal, só Deus é eterno. Se até Jesus passou pela morte, todo mundo tem que morrer, ok? Essa história de vida eterna, pode até haver uma vida espiritual eterna, mas a vida física não. Isso aí de que ninguém vai morrer mais, isso aí é o equívoco de interpretação, ok? Quando Paulo fala que o último inimigo a ser destruído é a morte, é uma antiga visão que promete paz. Fala que ninguém ia matar mais ninguém, então a morte seria destruída. Não que literalmente ninguém vai morrer mais. Se nós fôssemos viver assim fisicamente para sempre, nós seríamos deuses. Isso seria uma blasfêmia, ok? Então Paulo diz que depois que Cristo derrotasse o último inimigo, que seria a morte, o reino voltaria para o Pai. Então, vocês entenderam? Então não é uma coisa eterna como as pessoas pensam. Fora que se você pegar ali em Apocalipse, você tem o quê? Você tem exatamente 2 períodos de 1000 anos, como eu já mostrei em outros vídeos anteriores. São 1000 anos do reinado de Cristo, que não seria exatamente o reinado de Cristo, mas aqueles que reinariam com Cristo por 1000 anos numa unidade. Eu já mostrei isso no outro vídeo, então não vou nem estender muito. Mas eles reinariam com Cristo por 1000 anos, eles. E quem é esse eles que o texto fala? São os mártires, aqueles que foram decapitados e perseguidos
pela fé cristã. A perseguição cristã começou oficialmente no reinado de Nero, no ano 56. Nero foi o primeiro a começar a matar e perseguir cristãos, chegando a botar um monte de cristãos assim em postos e até a fogo para iluminar a cidade de Roma. E quando você chega no ano 1056, que é 1000 anos após, ou um dia após o início desse período dos mártires, nós temos o quê? Nós temos o cisma do Oriente. Foi quando a igreja do Oriente se separou da igreja do Ocidente, e pela primeira vez a igreja, que era uma, foi dividida em duas. Após o cisma do Oriente, isso deu brecha para outras divisões, como Lutero, alguns anos depois, e de Lutero veio Calvino e outros reformadores, e a igreja não parou mais de se fragmentar, tanto que até hoje a igreja é toda fragmentadinha, né, que nem eu falo. Você vai em qualquer lugar de São Paulo, por exemplo, você já vê mais igrejas do que bairros. Por incrível que pareça, todo mundo é pastor, todo mundo é igreja, uns contra os outros, uns xingando os outros. A minha fé é melhor que a sua, eu interpreto a Bíblia melhor que você, não sei o que, virou uma Babel religiosa. Infelizmente foi isso que aconteceu. Mas a igreja permaneceu em unidade, a igreja, digamos assim, as pessoas que tinham a mesma fé em Jesus Cristo, ela permaneceu em unidade por 1000 anos. Do ano 56, quando eles eram mártires lá do reino de Nero, até o ano 1056, quando a igreja decidiu se separar. Mas até lá a igreja não tinha essa divisão toda. Tinha um segmento diferente, tinha, como franciscano, essas coisas, sempre teve. A igreja católica sempre teve ordens religiosas, como franciscanos, salesianos, etc. Mas mesmo com diferenças ainda era uma unidade. A igreja católica não exclui, por exemplo, os franciscanos, porque eles têm uma visão diferente da Bíblia que eles. Eles só são uma ordem religiosa diferente, mas ainda assim na mesma unidade, ok? E no segundo milênio nós temos o que? Nós temos a prisão de Satanás. Eu já falei de Satanás nos outros vídeos, o que ele simboliza, que seria inclusive no próprio livro do Apocalipse, né? Que Satanás primeiro ele persegue a mulher, que dá luz ao Messias, que é Israel. Depois a mulher foge para o deserto, que mostra a fuga dos judeus para as regiões ali do Oriente Médio. Depois a mulher é levada aos céus. E aí o diabo, o Satanás, ele vai perseguir os descendentes da mulher, que seriam os judeus, os que guardam os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Teve até um rapaz que falou assim uma vez no vídeo, mas os judeus não testemunharam Jesus, sem imbecil, eles não aceitam Jesus. Eu digo, como eles não testemunharam? Não foi no meio dos judeus que veio Jesus? Ou Jesus veio para quem? Foi para os japoneses? Os japoneses que foram testemunhas da história real de Jesus, do Jesus histórico? Já sei, foram os gregos. Não, foram os australianos. Foi lá que Jesus apareceu? Não. Goste ou não, Jesus veio em Israel, em Jerusalém. Então você tem um povo que testemunhou a passagem de Jesus Cristo na história, esse povo é o povo judeu. E aí os judeus foram perseguidos, massacrados, perseguidos, mas eles iam ter um dia de descanso. Seria a prisão de Satanás por 1000 anos. Porque o diabo ia perseguir os descendentes da mulher, mas depois ele ia ser preso por 1000 anos. E os judeus tiveram 1000 anos de paz na Polônia. Também já mostrei isso no vídeo. Tem uma antiga profecia judaica rabínica que falava o mesmo, bem antes também de Cristo. Essa profecia falava que os judeus iam ter um dia de descanso, que os judeus entendem como 1000 anos. Um dia, vocês vão ter um dia de descanso. E eles descansaram 1000 anos na Polônia. Então é mais ou menos isso a profecia do sétimo milênio. Obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado. Paz a todos.